palavra está à disposição das senhoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereadora Marisol Santos com a palavra. Bom, presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui ou de casa, preciso fazer um voto de congratulações à prova Caxias 10 milhas, prova que foi realizada no último domingo, 11 de maio. E aí quero parabenizar demais aqui a Gringos Eventos Esportivos, faço na pessoa dos idealizadores, os amigos Gustavo Maciel, Alberto Semin, Diego Demore e Marcelo Carenhato, pela excelência na organização desse evento. A Caxias 10 milhas foi uma prova de corrida pensada para inspirar a comunidade esportiva, para celebrar o passado, para homenagear o presente e para já projetar um futuro de conexões e conquistas. Ela foi uma prova que foram muito bem elaborados os seus trajetos, tinha 3, 6 e 10 milhas, e passou por pontos importantes históricos da nossa cidade, incluindo Terceiro Gai, a Perimetral Bruno Segala, o Campo Municipal, o Parque Cinquentenário, a Praça Dante, a Maesa, o Parque dos Macaquinhos e o centro da cidade. Eu tive a alegria de participar dessa prova e quero parabenizar demais os organizadores pelos mais de 630 inscritos que vieram de várias cidades do país, inclusive um casal também que veio do Uruguai. Parabéns, parabéns, vida longa, Caxias 10 milhas, que venham muitas outras. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Reforço uma solicitação que fiz no grupo dos vereadores, que todos os assessores e assessoras de comissões dos vereadores que são presidentes das respectivas comissões estejam aqui no plenário às 9 horas. Nós vamos interromper rapidamente a sessão por um recado importante. Então, 9 horas, assessores e assessoras de comissões desçam, por favor. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Hoje se comemora muitos eventos importantes, né? E um deles é o Dia Nacional da Fraternidade. E diante dessa data tão especial, eu queria fazer aqui um voto de congratulações a todas as entidades, seja da iniciativa privada, seja pessoas que se dispõem a fazer o bem, a estender a mão ao seu próximo, seja das instituições sem fins lucrativos, todas, né? Em especial a duas instituições que eu sou diretamente ligado através de um trabalho voluntário que eu faço há muitos anos, que é a Casa Terapêutica Vita e também o Celeiro de Cristo. Então, quero deixar aqui os meus parabéns, o meu abraço a essas pessoas, a essas lideranças, a todos os envolvidos nesse importante trabalho de humanismo, né? Que é feito através dessas pessoas, através dessas instituições, para as pessoas menos favorecidas, menos vistas na nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia a quem nos acompanha. Hoje realmente é um dia de uma data com várias comemorações, várias lutas, né? Mas eu quero falar aqui do Dia de Combate ao Racismo. Para nós, né, vereador Lucas, que a gente e todo mundo aqui aprendeu sobre a abolição da escravatura no 13 de maio, mas na verdade quando se deu aquela abolição, os negros, as negras não tiveram nada. Não tiveram nenhuma discussão sobre para onde iam morar, qual trabalho teriam, não tinham acesso à terra, não se mudou a Constituição, da próxima não se falou nada sobre isso. Então, foi uma abolição formal e hoje, então, essa data é lembrada como um dia para combater o racismo, que a gente fala muitas vezes aqui do racismo estrutural, que vem dessa época aqui. Então, eu não poderia deixar de falar nisso no dia de hoje. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores. No dia de hoje, então, gostaria de render aqui a mais profunda homenagem aos profissionais da enfermagem pela passagem do dia de ontem, no dia 12 de maio,
né, de homens e mulheres que, com dedicação silenciosa e mãos cheias de cuidado, sustentam a saúde e acolhem vidas, com humanidade e coragem. Então, parabéns, colegas vereadores, pela passagem do Dia Internacional da Enfermagem, neste último dia, 12 de maio. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu fiz um voto de congratulações à Semeares pela comemoração dos seus 5 anos de atuação. Foi lá que eu fiz o meu curso de Libras e eles têm um trabalho que com certeza transforma realidades. A Semeares se destaca pela sua dedicação à promoção da inclusão social e profissional, oferecendo serviços de atração, seleção e conexão de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, além de investir fortemente em capacitação inclusiva e na promoção da acessibilidade turística. Então, é uma empresa importante que tem na nossa cidade e eu parabenizo a Semeares pelos 5 anos através da Letícia. E também fazer um voto de congratulação à nossa caminhada que tivemos no sábado do Maio Furtacor e que foi belíssima. Tivemos várias vereadoras e vereadores aqui presentes. Nosso presidente estava presente e parabenizar, então, as meninas, a Larissa e a Heloísa, por estarem à frente desse movimento da Onda Furtacor aqui em Caxias do Sul. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, a vereadora Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos, também os que nos assistem pela TV Câmara e redes sociais. Nós, cristãos católicos, estamos muito felizes pela escolha do Papa Francis Prevost. É uma missão muito grande. Ele foi escolhido no segundo dia do conclave porque havia muitos cardeais. Quem está à frente de alguma missão religiosa, e principalmente ele como o sucessor de Pedro para nós da Igreja Católica, sabe-se que tem uma missão muito forte no mundo que está se vendo hoje. E o que eu desejo, e tenho certeza que todas as orações que foram feitas para que tivéssemos alguém que conduza a nossa igreja a contento, isso aconteceu. Então, estou muito feliz e desejo a ele, como todo cristão católico, que ele tenha serenidade, que já tem, com certeza, que uma pessoa de 69 anos tenha muita energia para conduzir a nossa igreja nos rumos que ela precisa na atualidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, a vereadora Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, acompanhando aqui o vereador Edson da Rosa, eu gostaria de homenagear a escolha do novo Papa. Na última quinta-feira, apesar de toda a tecnologia que nós temos, o mundo todo ficou aguardando a fumaça branca do Vaticano. E por volta da 13h, nós tivemos a escolha, o cardeal Robert Prevost foi escolhido o novo Papa e adota o nome de Leão XIV. A representatividade dos católicos, cerca de 1,4 bilhões de pessoas por todo o mundo. Então, assim como o vereador Edson da Rosa falou, o Papa representa São Pedro. Ele é o sucessor, é o pai. Então, aqui vai a minha homenagem a ele, é um líder americano que vai muito bem representar a Igreja Católica. Do mesmo modo, eu aqui faço homenagem hoje a Luiz Gama, um verdadeiro abolicionista. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. E eu peço a palavra também. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Primeiramente, gostaria de reforçar o que a vereadora Rose Frigeri disse em relação ao dia de hoje e saudar, senhor presidente, seu artigo que saiu no Jornal Pioneiro com o título "É preciso ser antirracista", então que nós possamos não só combater o racismo, mas ser antirracista todos os dias, entendendo que o racismo é algo estrutural no nosso país e nós precisamos enfrentar com políticas públicas e com união, não fechar os olhos para as marcas que ainda existem da escravatura no nosso país. E também pegar o gancho da vereadora Daiane Mello e falar sobre o importante
grande movimento que nós tivemos no final de semana. Tivemos a passagem do Dia das Mães e a caminhada que nós tivemos no sábado foi muito representativa e demonstrou, com o crescimento do ano passado para esse ano, como esse movimento chamando atenção para a saúde das mães, saúde mental materna, que ela importa, e nós estávamos presentes, então que a gente possa fortalecer cada vez mais esses movimentos na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, vereador presidente Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Petrini. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, aqui no plenário. Hoje, dia 13 de maio, dia que nós refletimos sobre a abolição da escravatura, né, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. E essa abolição que ocorreu numa política de Estado por pressão externa para que o Brasil adotasse a mão de obra livre, se industrializasse, e não criou nenhuma política efetiva para que os ex-escravizados e escravizadas pudessem se integrar na sociedade brasileira. O racismo segue, enfim, como uma chaga do nosso país, e nós precisamos pensar e refletir sobre isso, especialmente nós que somos homens e mulheres públicas, no sentido de fiscalizar o poder executivo, cobrar do judiciário, e eu entendo que a pauta do antirracismo ela não é uma pauta da esquerda, ela não é uma pauta do campo progressista, ela precisa ser uma pauta de toda a sociedade como combate a qualquer tipo de discriminação. Por fim, para nós africanistas, hoje dia de preto velho, né? Quem é umbandista, ou seja, quem pratica as religiões de matriz africana, sabe da importância que essas entidades têm no nosso panteão. Então, viva os pretos velhos e que a gente possa pensar e refletir em como viver numa sociedade efetivamente antirracista. Obrigado. Palavra, vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, senhor presidente. Quero fazer a lembrança da passagem do dia de ontem, dia 12 de maio, que foi o Dia Mundial da Fibromialgia. Infelizmente, essa data parece ter passado despercebida no nosso município, enquanto a gente ainda precisa da efetivação concreta de tantas leis municipais, nacionais, estaduais que nós temos relacionados a essa dor crônica que as pessoas sentem. Então, que a passagem desse dia nos lembre a importância de efetivar essas políticas públicas já conquistadas por esse grupo de pessoas que sofre tanto e que poderia ter o seu sofrimento amenizado com a efetivação dessas políticas. Quero também fazer a lembrança da nossa caminhada do Maio Furtacor, Saúde Mental Materna Importa. Foi um importante momento, um momento onde a gente vê as mães com suas crianças, onde a gente vê as pessoas que apoiam essa causa, todas preocupadas e mostrando para Caxias do Sul a importância de olharmos para a saúde mental materna. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Encerrada as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes,